Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes do Nova Vertente, está começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Estou aqui novamente com o meu amigo Recortes da Hora. Estamos para falar um assunto bem complicado, que é o tráfico de órgãos. Salve, Recortes, beleza, irmão? Boa noite, Caverna, boa noite, ouvintes. Um tema bem delicado hoje, ainda mais que a gente vai falar de villagers. Exato. Mas, ô Recortes, você já estava pensando nesse tema há algum tempo ou você viu alguma coisa, alguma notícia que fez lembrar disso aí, cara? Eu vi uma notícia há pouco tempo a respeito do assunto e, puxa, né, com historinhas de Minecraft trocando ali em alguns assuntos, digo, pô, cara, fica interessante. fica interessante, né, falar de villagers brincando de Lego com os goins, né? Se não sabe o que é um goin, procura aí. É, cara. A gente não vai poder dar muitos detalhes não, senão a gente vai derrubar o canal do Hernani. Ou goi, mas se lê goin. Mas o Recorte, você falou pra mim que a gente tem que usar uns termos especiais nesse programa. Fala pra mim o que eu tenho que falar pra gente não cometer gafes, cara. O país dos villagers, vamos chamá-los de villagers mesmo, vamos chamá-lo de Aras. Então, Aras por quê? Porque é terra dos cavalos. Cavalo tem nariz grande, como diria Kodiak. Boa. E bom, quando a gente for falar aí de transplante ilegal de órgãos, vamos chamar de Lego Goin. Lego Goin. Ou Lego Goi. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos à introdução aqui. Nancy Shepherd Hughes, nascida em 1944, ou seja, a moça não é mais moça, é uma senhora. Já tá velha. Outra uma senhora, mais velha que meu pai. Ela é antropóloga, educadora e autora de livros e estudos acadêmicos. Ela é professora emérita de antropologia e chanceler e editora e cofundadora com a Margaret Lock do programa de doutorado em antropologia médica crítica da Universidade de Berkeley, na Califórnia. O artigo que deu origem a esse episódio é dela e tem o título The Global Traffic in Human Organs, datado do ano 2000, de abril de 2000. O problema é que quando a gente vai lendo notícias e algumas aparecem em inglês, ferra mais ainda, porque o algoritmo ele capta muito melhor em inglês do que em português. Aí você literalmente fala os nomes errados, só que de uma forma que o algoritmo entende melhor. Desculpa, mas enfim. Não, cara, eu tô zoando, tô falando que não tem como a gente burlar isso, entendeu? A gente não vai ficar censurando toda notícia, porque aí é sacanagem com o ouvinte vai ficar sem entender, entendeu? Sim. É foda, não tem como escapar. E o brabo, cara, é o seguinte, ó, em 2004, ela era então ouvida numa espécie de CPI lá dos Estados Unidos, do estado da Califórnia, sobre o tráfico de órgãos para o Aras, para o país Aras, sim, a terra dos cavalos. E o cirurgião Zeki Shapira, segundo ela, foi responsável por mais de 300 transplantes de rins, e sem contar o que não está documentado, né? Enquanto Ilan Peri e Kobe Dayan tratavam do comércio destes mesmos Lego Goin. Caraca. Ela não acusa diretamente o governo dos cavalos de patrocinar o tráfico, né? Mas disse que o assunto é um segredo público, é uma forma de ironia, né? Um segredo público lá na terra Aras. O cidadão israelense, ele tem direito a fazer transplantes fora de Israel. Ele recebe 70 mil pila em dólar através de planos
de saúde públicos ou privados, sendo que se o cara quer fazer mesmo um negócio bem feito, né, ele vai ter que desembolsar uma boa grana a mais. Caraca. Na época, segundo o Estadão, ela elogiou o Brasil por uma rápida e efetiva resposta à descoberta do esquema envolvendo o tráfico de Lego Goi entre Pernambuco e África do Sul, porque o Brasil naquela época prendeu os envolvidos, né? Agora os caras que vão ser responsáveis pelos absurdos com Paulinho Pavese, né? Os caras demoraram aí um tempão pra... 22 anos, ainda não resolveu ainda. Não resolveu, nem vai resolver, cara. Não resolveu. Não vai. Não vai, cara. É um sistema que ele tá muito enraizado, e não só isso, mas tem muitas coisas que precisam da grana que isso movimenta. Por exemplo, eu lembro que a gente fez o programa sobre o tráfico humano, né? Que também tá relacionado com o tráfico de órgãos, mas assim, a questão é que tem tanta gente que lucra com essa porra, tem sheiks que compram essas minas, tem prefeitos, políticos, pessoas importantes, astros de Hollywood, que pagam, cara, milhões e talvez até bilhões pra esse comércio. Então assim, é uma coisa que paga tudo, paga o político, paga o policial que vai investigar, paga o detetive, paga o promotor, o juiz, paga todo mundo. Então não tem como você conseguir juntar provas, porque mesmo que você tenha um vídeo explícito daquela pessoa, o juiz ele pode usar o mesmo argumento que um juiz do Supremo fez uma vez, que eu achei aquilo ali o cúmulo do absurdo e autoritarismo, que é o excesso de provas. Não sei se você chegou a ver esse caso. Que eu lembro. Mas você lembra, né? Então, assim, excesso de provas. Puta que me pariu, cara. Olha o nível que uma coisa pode chegar. Você chegar cheio... Queriam que o cara lesse muito. Queriam que o cara lesse muito. Isso aí é um absurdo, né? Onde já se viu colocarem esse monte de provas aqui na minha Exato. Onde já se viu querer combater fake news com verdade, cara. Isso não existe. Não falar mal ainda do país aí, dos cavalos. Que absurdo. Bando de góis safado. É foda, meu amigo. Complicado, cara. É uma coisa que nunca vai acabar, igual o tráfico de drogas, ele nunca vai acabar. Não adianta o cara ficar falando, legaliza, não sei o que lá, coloca fulaninho de tal, sei lá, faz um acto santo nas favelas, pega o pessoal da Cracolândia e coloca não sei onde, mete uma bomba lá na Cracolândia. Não adianta, cara. Porque, tipo assim, existem pessoas importantes que que precisam desse comércio, desse sistema funcionando para ganhar mais grana. Então, assim, é uma coisa de louco. É pessoas que lucram com a miséria do outro. E é impossível você parar isso, porque elas são um sistema, né? Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, né, bicho? E é curioso, né? Nos Estados Unidos, quando eles fazem aquele filme Taken, que é sobre tráfico de pessoas. Sim. Que tudo bem, é uma baita de uma fantasia, né? O cara, ele é um lianista, né? Mesmo. Mas eles tocam nisso daí de uma forma muito direta, quando eles colocam assim, o governo francês sabe dessas coisas. Exato. Sabe que o tráfico tá ali, né? Quando a gente fez aquele especial sobre tráfico humano, se fala lá, puxa, como é que era? Não era na Dinamarca? Era na... Agora fugiu o nome do eu não país. sei, não lembro se era Suécia. Suécia? Não era Polônia, não. Acho que não. Mas as gurias eram sequestradas e a polícia não dava a mínima. Pois é. Como é que como é que você vai levar a sério uma coisa dessa? Eu fico pensando, assim, eu devo estar ficando muito boomer, Recortes, porque todo caso que eu tô pegando agora, eu tô me pondo no lugar da vítima. Eu devo estar ficando muito tiozão, cara. Então, assim, eu não consigo mais encarar friamente como eu fazia na época do Investigações. Agora eu fico pensando, cara, imagina se fosse uma filha minha, um filho meu, ou eu mesmo, né, uma situação dessa, em que eu estivesse sofrendo uma injustiça, fosse atrás da polícia e a polícia chegasse pra mim e falasse assim, não, cara, eu não posso te ajudar porque
Eu também tô dentro. É tipo aquele plot twist de filme de terror, quando você vai atrás de um policial e o policial, na verdade, é um dos zumbis, é um dos monstros, só que ele tá só disfarçado. É um plot twist de filme de terror bem velho, mas é tipo isso, tá ligado? Sim, é por aí. Depois de iniciado na Terra dos Cavalos, os esquemas semelhantes, eles foram, olha só, curiosamente, descobertos também no Japão, Índia, Turquia, Rússia e Filipinas. Que coincidência. Inclusive, o segundo filme do Taken é na Turquia, tá? É justamente sobre isso. Tráfico humanos na Turquia. E foi a maior bola fora do Liam Neeson, né? Porque... Uma merda aquele filme, cara. Ele foi levar... Chatão, cara. Ele foi levar as mulheres justamente pra terra dos caras, né? Exato. Puta que pariu. Que burro. Se o segundo é ruim, imagina o terceiro. O terceiro foi uma merda. O terceiro eu não vi ainda, não me dá spoiler não, mas é tipo assim, eu fui maratonar com a minha mina, aí eu vi o primeiro, aí eu vi o segundo achei muito ruim, aí eu perdi o tesão de ver o terceiro, porque eu pensei, porra, o primeiro foi muito bom, cara, o primeiro foi top, agora o segundo me broxou, eu pensei, porra, eu não quero ver o terceiro pra me decepcionar. Um dia eu vou ver, cara, O terceiro é cumprimento de tabela pra ganhar grana. Deve ser tipo o John Wick da vida. Deve ser tipo um John Wick da vida. Apesar de que o John Wick eu não vi ainda não, cara. Tem que assistir. Bom, eu não vou falar de... Vamos voltar pro Na Boca do Crime, senão o pessoal vai ficar puto com a gente. Com certeza. Mas olha só que interessante. Quem eram os envolvidos no esquema de tráfico Pernambuco, África do Sul? Gedalia Tauber e Eliezer Ramon, cidadãos da terra dos Cavalos, sim. Além de 6 brasileiros. Os góis que venderam os órgãos foram recrutados nos bairros pobres de Recife, recebendo 10 mil por rim lego no início, mas a oferta abaixou depois, né? Que o pessoal, opa, é sério mesmo? Consigo tudo isso daí por um rim? Pô, cara, vamos lá. Daí baixou. A oferta era grande, né? Daí baixou de 10 mil para 13 mil. Daí já inflacionou o mercado, né? E segundo a investigação, cara, o Brasil é um terror, né? Mas retrata a miséria, né? A miséria intelectual, espiritual e não só econômica do brasileiro. E observaram o seguinte, ó. Na Terra dos Cavalos, há uma crença generalizada de que este comércio salva vidas e ajuda os pobres. Ah, meu Deus, que golpe desgraçado. Isso lá em 2004. Os brasileiros, né, os responsáveis lá na época por fazer essa pesquisa, essa investigação, né, do tráfico, mais uma vez, na Terra dos Cavalos, há uma crença generalizada de que esse comércio salva vidas e ajuda os pobres. Algumas cirurgias realizadas em Durban custaram $200 mil. Nossa. O cara vai lá. É porque assim, ó, esse povo aí que quer receber o rim lego e outras partes, eles querem segurança de que vai dar certo. Eles fazem o teste de compatibilidade. Então tem o custo para pagar a vítima e ainda por cima eles têm que pagar a ida do goi lá para África, tinham, né, que fazer isso. E ainda por cima os exames e tudo mais, sendo que não se sabe se houve pessoas que desapareceram na época porque doaram gentilmente mais do que deveria, né? Meu Deus. Mas é foda. E assim vamos então, Caverna, para algumas matérias ali. Eu vou pedir que tu leia a primeira de 2015. Vamos descobrir se depois disso daí, dessas investigações, houve mudança de 2000 para cá. Traficante de órgãos do Aras é detido na Turquia. Um cara do Aras, né, foi detido... A gente tem que falar o Villager, eu sempre esqueço, né? Um Villager. Villager. Eu sempre esqueço. Tô acostumado. Um Villager foi detido na sexta-feira no aeroporto de Istambul por ser suspeito de tráfico de órgãos e será extraditado até o Aras, segundo uma decisão deste sábado de um tribunal turco, informa a imprensa local.
Boris Wolfman, que segundo a imprensa está envolvido em tráfico de órgãos de refugiados sírios, foi detido no aeroporto de Ataturk de Istambul quando acabava de chegar a Bangkok. Segundo agências de notícias Dogan. A justiça turca prolongou neste sábado a detenção de Wolfman e ordenou sua extradição ao Aras após um período de prisão de 40 dias. Indicam os meios de comunicação que também o descrevem como líder da rede do tráfico. Seus supostos alvos eram os refugiados sírios na Turquia. Abre aspas, a rede dirigida por Wolfman estabelecia contatos com alguns sírios para comprar órgãos de refugiados destes países que tinham dificuldades econômicas, indica o jornal Vatan. Não foi possível até o momento obter comentários sobre o caso por parte das autoridades turcas. Quer dizer, o cara se aproveitava dos refugiados, né, do pessoal que estava em condições ruins, para aquele lance de se aproveitar. Eles são fáceis porque eles são pobres, né? Então, eles se aproveitaram. Se aproveitaram da situação aí pra poder pegar os órgãos dos caras. Olha só esse goi aqui, ele pode servir pra alguma coisa. Exato. Não serve só pra corromper o meu país com sua cultura. E é curioso, né, Caverna? Se a gente for ver, né, os bancos e tudo mais que proporcionam filmes como Taken e outros que falam do pessoal lá do turbante, né? Dizem, olha lá, são responsáveis por tráfico de pessoas, né? Agora, na hora de falar de tráfico de órgãos, daí é tudo bem quietinho. Olha só, estão traficando mulher. Ai, que coisa horrível, né? Que coisa horrível. E nisso ele tá colocando um coração dentro de um pote lá com gelo, né? Exato. Mas é dose, cara. É foda isso daí. Os caras se preocupam mais com o que é visível aos olhos da sociedade do que o que acontece de fato nos bastidores, né? Porque assim, é aquele lance de viver de aparências. Então quando você pega uma cultura, não sei dizer exatamente se os sírios eles são islãs, eu não faço ideia, você sabe, cara? A Síria é, não, né? Sim, é território do Islã. Então assim, eu fico pensando, os caras falam assim, os caras têm uma tradição de tratar mulher que nem merda e tal, o que eu acho muito bom, mas os caras se preocupam com isso. Isso eles devem estar certos. Os caras... Eu acho que... Isso aí eu tenho certeza que é um dos pontos fortes da cultura deles. Mas os caras se preocupam com esse tipo de coisa que é só visto na rua, nos lugares, do que exatamente... como é que é o tratamento dentro de casa, o que eles passam, qual que é a origem da cultura deles, a religião e tal. Apesar de eu ser cristão e achar que o Islã, enfim, é uma religião que não é verdadeira, mas eu tenho que, pelo menos, entender que ele tem um país próprio para isso. Existem vários países que têm esse tipo de legislação de cultura, de religião. Inclusive... Fiz um programa recentemente com os ouvintes que eu gostei muito do resultado, que era: e se a esgotosfera virasse uma civilização ou uma comunidade real, onde nós teríamos as nossas próprias leis e costumes e tal. E uma das preocupações era simplesmente as sanções que nós receberíamos caso a gente ficasse um pouco livre demais para pensar, né? Não poderíamos criar nossas próprias leis, nossos próprios costumes e regras. Mas porra, você teria o seu próprio país, a sua própria cidade. Então, na teoria, você deveria ser separado do resto. Mas isso não acontece. Hoje, se você for pra uma caverna, aquilo ali ainda tem o dedo do Estado. O Estado pode reivindicar aquela caverna e você tem que meter o pé. Ou se não, ir preso. Inclusive, teve uma reportagem muito antiga, eu acho que os ouvintes vão lembrar, de um cara que morou 26 anos dentro de uma caverna, cara. Ele não era parente meu, mas podia ser. Ele morou 26 anos numa caverna e ele foi preso, Recordes. Ele foi preso porque ele estava cometendo uma espécie de invasão de propriedade. Caraca. Quando na verdade não era invasão de propriedade, mas era invasão de reserva natural, né? Porque tudo que ninguém comprou
e ninguém paga IPTU é reserva natural. Ou seja, o Estado, eu não sei nem se essa palavra existe, mas civilizou, ele construiu civilizações até certo ponto. E o que ele não conseguiu expandir é reserva natural. E é dele, do mesmo jeito. Você não pode nunca dizer que algum lugar onde não há cidade, onde não há digamos, um terreno propriamente dito, você possa ter pra você mesmo, porque sempre vai estar lá o Estado pra poder falar que não é seu, cara. Inclusive, o que você comprou com seu dinheiro também não é seu. Se você deixar de pagar IPTU, você vai perder. Ou você nem precisa deixar de pagar IPTU. Se um dia o Estado quiser reivindicar, ele toma e acabou. Mesmo você tendo que passado 30, 50 anos pagando por esse terreno, e ele nunca vai ser seu, cara. Mas aí que tá, né, Caverna? O que 2020 nos provou ali? Os caras, eles fizeram o quê? Agora negócio é emergencial. Então eles foram em fábricas de respirador, pegaram e foram embora. É. E foi o Estado, reivindicou. Peraí, isso daí é roubo. Não. É o Estado. É uma emergência. Sei lá se os caras foram pagos, né? Não sei. Exato. Duvido uma boa muito. Pergunta, inclusive. Foram pagos. O cope é o seguinte: se for pra uma caverna, pra floresta, tu tem que meter que tu é descendente de indígena. Então... mas eu vou te falar um negócio muito massa agora, Record. Eu achava que os índios, eles eram intocáveis. Só que o nosso querido amigo Xandão, neste exato momento, enquanto nós estamos gravando esse podcast, eu tava acompanhando as notícias e o Xandão, ele prendeu um cacique foda dos índios. Prendeu. Só porque ele tava nas manifestações. Cara, até então ninguém tinha ousado prender índio nenhum. Até então. Só que depois da diplomação do Mula, que foi hoje, dia 12 de dezembro de 2022, e o Xandão agora, ele tocou foda-se. Ele não quer saber de mais nada. Agora não existem mais regras pra ele, cara. Então ele agora prendeu o cacique, acho que é cacique Serere, acho que o nome, desculpa, eu posso estar falando o nome dele errado, mas é por aí, cara. É um cacique que foi preso hoje, porque o Xandão simplesmente não está mais jogando o jogo com as regras. Aliás, ele nunca fez isso, mas agora ele tá deixando cada vez mais explícito isso, cara. É foda, né, cara? Até o cacique Siririca foi preso. Sim. Que absurdo isso. Não era uma cacica? Podia mas, ser. Enfim, uma cacica. Isso é um alerta aí pro pessoal do esboço de sanidade, viu, cacique? Agora tu tem que mudar. Verdade. Tá bom? Só dizer que tu é cacique não vai te salvar. Agora tu vai ter que mudar de nick. Será que era esse o cope do cacique? Será que ele fazia isso justamente pra nunca ser processado por ninguém quando desse ruim no canal? Talvez, né? Caralho, velho, eu podia ter... Caraca, eu dei muito mole. Eu podia ter criado um canal chamado Tribo das Cavernas, ao invés de Homem das Cavernas, cara. Fazer uma tribo só de caras neandertais, talvez alguém, sei lá... Dá tempo de mudar, ONG. hein? Dá tempo ainda, né? Uma ONG defendesse nós, sei lá. Pô, boa, hein? Instituto Cacique das Cavernas. Instituto Homem das Cavernas. Puta merda, cara. Mas o senhor é descendente de italianos. Foda-se. Eu tenho 0,1% de Neandertal. Não, mas as minhas raízes são indígenas. Mas é só 1%, não, mas eu me sinto. Daí vem a identitarismo, né? Não, mas eu me sinto um Neandertal indígena. O senhor tem que me respeitar pelo que eu me sinto. Que absurdo, cara. A gente tá num país louco. Mas vamos lá. ONU, próxima matéria. ONU, matéria de 2022, ouvintes. Mês 7, Julinho, tá? Bem pertinho. Abusos sexuais contra pessoas pequenas que não são anões em zonas de guerra aumentam, olha só. Nossa Senhora. Em seu relatório anual, a Organização das Nações Unidas relata que abusos sexuais em zonas de guerra aumentaram. Sequestros, estupros e outras formas de violência sexual contra pessoas pequenas que não são anões aumentaram tragicamente em 20%. O documento, contudo, não foi muito bem recebido. Entre outros ativistas e organizações de defesa dos direitos humanos que consideraram a compilação de crimes contra menores de idade como incompleta, imagina, incompleta, né?
em vez que ignora diversas ocorrências de relevância. Desculpa, aqui eu acho que o cara escreveu errado. Como sempre. Joe Becker, da Human Rights Watch, HRW, por exemplo, apontou que alguns perpetradores importantes da Terra dos Cavalos, vulgo Aras, além de Ucrânia, Moçambique e Etiópia, não foram mencionados. Ou seja, os estupradores, tá, de menores do Aras, da Ucrânia, Moçambique e Etiópia não foram mencionados. E a violência ao qual as pessoas pequenas que não são anões destes locais foram submetidas foi negligenciada. Diz assim o Joe Becker. Sua omissão na lista da vergonha das forças do Aras, que são acusadas de assassinar 78 pessoas pequenas que não são anões palestinas em 2021 e mutilar 982, é mais uma oportunidade perdida para fazê-los prestar contas, já que outras forças e grupos armados foram incluídos na lista por violações muito menores. As pessoas pequenas que não são anões são as principais vítimas das guerras, além de perderem suas casas, escola, ter que se afastar de amigos e parentes. Muitas perdem seus pais e ficam vulneráveis em zonas de guerra. Muitas estão sendo vítimas de tráfico humano, que usam para redes de podolatria e até tráfico humano, tráfico lego de órgãos. Pois veja. Então, esse daqui é um uma matéria do Observatório do Terceiro Setor. Caralho. Né, a partir de relatório das Nações Unidas. Então, vocês viram, a Terra dos Cavalos foi mantida de lado. Por que será? Pois né? é. Quem é que tem bancos em todo mundo? Quase todo mundo, talvez. Tem alguns lugares aí que não tem, né? Mas eles foram extirpados da sociedade. Não pode ir lá. Os caras foram retirados disso daí. Mais uma matéria de 2022. Execução por obtenção de lego órgãos, violando a regra do doador morto na China. Então, a regra do doador morto é fundamental para a ética do transplante. A regra estabelece que a coleta de órgãos não deve começar até que o doador esteja morto. Que bom, né? Afinal, todo bonequinho Lego é morto, mas enfim, seria bom. E formalmente declarado assim, tem que ser formalmente. Se estiver vivo mesmo formalmente, o importante é que esteja formalmente, né? E da mesma forma que a coleta de Lego órgãos não deve causar a morte do doador. Ué, como assim? Como assim? Em uma área separada da prática médica, tem havido intensa controvérsia, olha só que nome bonito, controvérsia em torno da participação dos médicos na execução de prisioneiros capitais. Quer dizer, eles já iam ser mortos, né? Puxa, eles podem fazer algo mais pela vida dos outros, né? Exato. Esses dois tópicos aparentemente díspares convergem em um caso único: o envolvimento íntimo de cirurgiões de transplantes na China na execução de prisioneiros por meio da obtenção de lego órgãos. Os autores desse artigo, né, um deles é o Matheus P. Robertson, pesquisador da Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo e candidato a doutorado em ciência política na Universidade Nacional da Austrália,
Putz, a Austrália não anda meio esquisita, eu não tenho gostado muito da Pois é, Austrália. né? O E pessoal fala doutor tão bem de lá. Jacob, eu tenho um pé atrás. Tem o pé atrás com os bichos doidos que tem lá, tipo, lá tem muito. Eu vejo uns vídeos no YouTube de vez em quando. Ó, eu vou falar um negócio agora, os caras vão zoar nos comentários, tenho certeza, esses filhos da puta. Mas eu vejo uns vídeos no YouTube de vez em quando que tem uns caras que estão cagando e tem uma cobra que entra e vai e morde o cu do cara. Que velho. vídeo que tu tá vendo do Caverna afinal? Às vezes eu fico só parado no YouTube vendo os shorts, tá ligado? Tipo, só arrastando pra cima, às vezes, só pra passar o tempo. Ô louco, Caverna. Eu não sei se tu tá vendo a vida selvagem em versão porn. Ou se... Eu posso garantir que era no YouTube, não era no Xvideos. Mas olha só o nome do segundo doutor aqui, o senhor Jacob Lavie, diretor da unidade de transplante de coração do Sheba Medical Center, na Terra do Aras, usa análise computacional de texto para realizar uma revisão forense, ou seja, ele usa um algoritmo, né? Ele pega lá os reportes e coloca ali para fazer uma análise forense. Daí foram 2.838 artigos extraídos de um conjunto de 124.770 publicações de transplantes chineses. Seu algoritmo procurou evidências de declarações problemáticas de morte encefálica durante a obtenção de Lego órgãos. Nossa. Agora é o seguinte, eu acho que o mais importante aqui era realmente chegar nisso, né, Caverna? Era chegar, né, nesse tema. Eu vou pedir que tu leia agora essa parte ali. E é um artigo que vai ser lido agora. O artigo que vai ser lido agora, ele é do Manual MSD, ou seja, o manual de médico, tá? Que diz ali o que é morte cerebral. A morte cerebral é a perda permanente da atividade cerebral. Como resultado, as pessoas não podem respirar ou manter outras funções vitais por conta própria. E elas permanentemente perdem toda a consciência e a capacidade de pensamento. E tem alguns tópicos aqui. Vamos lá, primeiro tópico. Artificial significa poder manter a respiração e o coração batendo por certo período. Porém, depois que ocorre morte cerebral, nada pode manter os demais órgãos funcionando indefinidamente. Perdão, deu problema aqui no microfone, deixa eu só ajeitar. Eu tô com pena de você por editar isso aqui, recorte. O que ele quer dizer ali com funcionamento indefinido? Não tem como manter o cara ali indefinidamente, até mesmo porque aquilo ali é caro. Então, geralmente, os hospitais vão querer utilizar aquilo ali. É muito caro. Poxa vida, eu vou contar isso aqui, mas tem uma amiga minha... O microfone tá desconectando, né, cara? Desculpa, é a placa USB que tá com problema. Que merda, hein? Eu tenho uma conhecida minha, uma amiga, que faz muito tempo que eu não falo com ela, nem sei se tá viva ainda. Mas ela era advogada, hoje ela está aposentada. E na época a mãe dela estava muito mal no hospital e estava já sobre máquinas, né, para sobreviver. Uhum. E os médicos pediram: a senhora quer doar os órgãos? E a mãe dela não era tão velha assim. Ainda, sei lá, na época a mãe dela deveria ter o quê? Uns 55, mas era uma mulher que se cuidava até. E se eles pediram se poderiam doar os órgãos, é porque os órgãos estavam bons. E ela disse assim: não quero doar órgão e quero que mantenham ela nos aparelhos. Curiosamente, faltou luz. Nossa. E os aparelhos pararam. Nossa. Então havia ali, segundo ela me falou, ela é uma advogada na época, ela acha que queriam realmente forçar ali a coisa. Como ela não deixou, eles... Como eu disse, é caro manter uma pessoa em aparelho.
E o hospital deveria querer, é como um mecânico. O mecânico, ele não quer que o carro ele esteja funcionando perfeitamente. Ele quer que o carro dê defeito várias vezes para o motorista ir lá consertar. Então, assim, o hospital deveria ficar feliz que feliz é uma forma mórbida de falar, mas eu digo assim, como de um modo um pouco mais mercenário, né? Quanto mais tempo a pessoa fica lá internada, mais tempo eles estão ganhando, né? Se a pessoa tá numa UTI, uma UTI custa caro. Por mais que tenha, por exemplo, a pessoa ela tenha o plano de saúde também não quer pagar aquilo ali por muito tempo. Isso é verdade. Porque pra eles, né, é gasto. Então, tem coisa muito estranha na história. E, mais uma vez, vivemos num país onde menos de 5% dos crimes é resolvido. Continue, por favor. Bom, o segundo tópico é o seguinte: os médicos precisam utilizar critérios específicos para diagnosticar morte cerebral. Outro tópico: nenhum tratamento pode ajudar uma pessoa que tem morte cerebral. Ou seja, já era. Um diagnóstico de morte cerebral é equivalente à morte de uma pessoa. A morte cerebral significa que o cérebro para de funcionar. As pessoas não respondem a qualquer estímulo. Nenhum tratamento pode ajudar e logo que o diagnóstico é confirmado, a pessoa é considerada legalmente morta. No passado, a ideia de morte cerebral era irrelevante, porque quando o cérebro morria, o resto do corpo também morria, ou seja, a pessoa parou de respirar e o coração parou de bater. No entanto, agora, meios artificiais, tais como ventiladores e medicamentos, podem manter temporariamente a respiração e batimento do coração, mesmo com a paralisia de toda a atividade do cérebro. Mas até mesmo com a ajuda de meios artificiais, todos os órgãos do corpo vão deixando de funcionar. Nada pode manter o coração batendo indefinidamente, uma vez que a morte cerebral ocorre. Pois é, daí a gente vai ver, por exemplo, o Paulo Pavese trazendo alguns livros aí pra gente interessantes de médicos que demonstram que não existe morte cerebral. Caraca. Quer dizer, que o assunto não é pacificado. Então, dizer que houve a morte cerebral não significa que houve. Porque, por exemplo, um dos médicos que o Paulo Pavese cita, e perdão, eu esqueci o nome do cara, é cagada minha, eu deveria ter pego. O médico, ele diz assim, ele demonstra o seguinte: eu já tive muitos pacientes que tiveram o diagnóstico de morte cerebral, foram desligados os aparelhos e a pessoa voltou à vida. E aí? Não é curioso? Ah, puxa, mas o cérebro morreu. Mas peraí, como assim ele morreu? Que partes pararam? E é curioso, né? Porque o Hernani, num dos últimos Na Boca do Crime, eu acho que foi num... Sim. Alô? Tá foda, né, cara? É ruim demais. É ruim para um caralho. Se algum ouvinte quiser doar uma placa de USB pra mim, eu aceito, tá? Eu vi por 68 pila no AliExpress. Mas voltando ao assunto. Cara, o Hernani falou num dos últimos Na Boca do Crime, aí, acho que num dos últimos 5 aí, que ele gravou, que se sabe, né, que quando a pessoa vai preparar o corpo, né, do defunto, ele pede, por favor, fulano, deixa o braço frouxo para a gente colocar a roupa. E o corpo, ele responde. Caralho. Mas como assim? Porque ele tá morto. Exato. Pô, que coisa estranha. Então, peraí, como é que assim o cérebro parou? Houve uma ressonância magnética para verificar isso? Como se sabe disso exatamente? Porque o que é a morte? A morte é a alma sair do corpo. E adiós, amigo. Não volta mais. Agora, e se a alma não saiu dali ainda? E os caras, opa, vamos manter aqui no respirador porque a gente precisa do Lego órgão de tal forma.
Então os caras, se a pessoa realmente ela não, né, não veio a falecer, o que os caras estão fazendo? Estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o Paulinho Pavese. A diferença é que talvez a pessoa não sinta tanta dor, não sei. Exato. Mas é que o caso do Paulinho Pavese foi absurdo, né? Foi uma tragédia absurda. A pessoa pequena que não era anão, ela tava viva. Sim. E ela sentiu toda a dor. Agora tu imagina o seguinte, Caverna. Um monte de gente pagando mais de $200 mil aí pra ter um transplante desse. Isso é muito foda, cara. E desses 200 mil, no máximo 10 mil, vai pro louco ali. E depois, né, no caso ali, passou a 3 mil, né? Ou seja, de 200 mil, 3 pila foi pra mão do animal, né? Que vendeu. Coitado, a pessoa tá numa pindaíba fodida, né? Imagina, Caverna, essas pessoas, elas estão indo aí no meio capitalista. Eu tenho um amigo chamado Michel Barcelos, aliás, um grande abraço pro Michel. Conheço, gosto muito dele. Michel Eu gravei com ele, inclusive. Legal. Um tema muito polêmico, onde a gente teve um debate bem interessante. Depois eu vou te mandar pra você dar a sua crítica, que o tema era: será que ainda vale a pena ter filhos? E eu fui o debatedor defendendo que não vale a pena ter filhos. E ele tava lá pra defender que sim, tem que ter filhos sempre, enfim. Foi uma discussão bacana. Pô, legal. Foi no teu canal? Sim, isso aí deve fazer 1 ano e pouco já. Morreu junto com o canal, né? Tá na Odyssey, claro, mas depois um dia eu reposto. Depois eu mando pra você o áudio. Legal. E o Michel, ele fala muito da questão do capitalismo, né? É nos ensinado hoje no Brasil que o sistema capitalista é maravilhoso, coisa e tal. Até o Olavo dizia, mas o único sistema que existe é o capitalismo, porque há troca e tudo mais. Então precisa ter o capital e tudo mais. Mas o capitalismo e o liberalismo que nós temos hoje, ele diz o quê? O livre mercado existe. Então é o seguinte, se tu quer vender e existe um comprador, o Estado não tem que interferir. Inclusive tinha um deputado, um senador que queria legalizar no Brasil. Nossa, cara. Shockwave que trouxe isso daí. E essa ideia, ela vem justamente de princípios liberais e capitalistas. Só que a pessoa, ela não é uma coisa. A pessoa, ela tem uma alma imortal. A pessoa é muito... Um homem, uma mulher são muito mais do que simples animais. Por quê? Porque podem fazer uso da razão. E isso não é respeitado. Quando uma sociedade ela diz que é possível vender órgãos e que até mesmo é lícito, como o governo lá dos cavalos diz, não, puxa, imagina, ajuda a salvar vidas e ainda promove o bem-estar dos pobres. Esses cavalos só querem saber de comercializar, né, cara? O que tu acha disso, meu irmão? O que tu me diz? Cara, eu acho que isso é uma doença, isso é uma coisa doentia. É como um cara que é PDF, porque, tipo assim, o cara olha pro ser humano e não vê uma vida, ele vê um comércio, uma mercadoria, cara. Foda-se se a pessoa tinha uma história, a família. Não tá nem aí, os caras só querem lucrar. É tipo aquela coisa, né? Tipo assim, o cara, ele tá fazendo uma coisa errada que tá ferrando deliberadamente uma outra pessoa. Por exemplo, pessoas que sobem na vida às custas de outra. Elas não têm o menor remorso. É tipo, foda-se o que vai acontecer com a outra. Meu dinheiro tá entrando todo mês, tô ganhando dinheiro pra caralho. É isso que importa no fim das contas. Não interessa o que a outra pessoa tá passando de fato. E o que tu me diz do adendo? É simplesmente um goi. É simplesmente um goi. Ué, ele não é do povo escolhido. Tá, entendi. Será que tem tanta diferença assim, Record? Às vezes eu penso que é tudo a mesma coisa. Sionista, goi, tudo a mesma merda.
Pra eles, não. Quando o cara diz assim, que eles não fazem isso daí com o povo deles. Veja bem, eles salvam o povo deles, entendeu? Ah, agora entendi. Pros cavalos. É claro que não, né, cara? Aquele cara é simplesmente um goi. Então, oferece tanto de dinheiro pra ele. Se ele não quiser, vai ter outro que queira. Foda. É um dos porquês que eu queria também tocar nesse assunto. A gente vê essas coisas assim e o pessoal não se liga de que existe uma cosmovisão envolvida nessas coisas. O pessoal não se liga. Por isso também que eu queria fazer a referência ao historinhas de Minecraft, que pra mim, assim, ó, nos últimos programas aí, foi foda, muito bom. Ele é muito bom, cara. Existe uma cosmovisão por trás. Quando o cara nos diz assim, é um goi, não é diferente de quando o povo do turbante nos diz, tu não faz parte do povo do turbante, então dane-se. Sim. E eu queria também trazer esse assunto porque olha, pessoal, tomem cuidado quando eu disser pra vocês assim, já considerou ser doador? Tem um projeto de lei que visa tornar ok. Não se sabe se ele era a favor ou contra, então ele entra no a favor. Caraca. Então eu recomendo, da próxima vez que for fazer a tua identidade, coloca lá, não doador. Sim. Não doador. Mas eu não duvido nada que em pouco tempo realmente vai ser obrigatório, cara. Não vai ter mais essa opção de não doador. Da mesma forma como hoje em dia não tem a opção praticamente de não picado, né? Você tem que ser picado e daqui a algum tempo vai ser... É isso, é o que vai acontecer. Você não vai ter mais como recusar isso. Eu vi um meme até hoje que... que tinha uma senhora, eu acho que ela tava trancada dentro do banheiro, e aí quando arrombaram a porta eram os caras da OMS. Literalmente tirando ela do banheiro pra dar a picada. Puta merda, hein? Cara, não existe mais lei. O que o pessoal achar que existe lei, porque isso é ilegal, meu irmão, não existe isso mais, cara. Não existe ilegalidade mais no mundo, cara. O mundo jaz do maligno. Esse mundo está fadado a piorar cada vez mais, a ficar cada vez mais demoníaco, para depois Cristo vir e organizar as coisas de novo e punir quem tem que ser punido. Você ficar vivendo numa situação em que achar que as coisas vão melhorar e que isso é uma fase, cara, já passou desse tempo. A vida já teve várias fases, só que eu acho que nós não estamos mais no tempo das fases. Acho que estamos descendo a ladeira até o final dos tempos, cara. Pode ser, eu não duvido. Mas acho que ainda faltam alguns sinais. Tem uma galera que fala que ainda tem 50 anos ainda pra vinda de Cristo. Eu queria acreditar nisso, cara. Caraca, olha só, o pessoal tá bem, hein? Tá até contando o tempo tá, aí. Né? Tá, a galera tá precisa. Esse sangue de Nostradamus que eles têm. Mas, tipo... E eu falo assim, eu queria acreditar nisso porque é foda, porque eu vejo que a vinda de Cristo, apesar de ser uma vinda boa, a caminhada até a vinda dela traz muito sofrimento, né? A gente vai ter que sofrer muito, vai vir um mundo ainda muito, muito maligno, muito demoníaco pra gente ter que tancar, né? Como diz os jovens, até a gente poder realmente ter a nossa salvação. Mas aí que tá, Caverna, entrando nisso... Nosso Senhor mesmo falou que quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga, né? Sim, não, concordo, sim. Então é natural. Em todas Mas as só aquele guri. É só aquele guri que tá pulando tipo assim, do trampolim pra mergulhar lá na piscina, né? Mas eu sou o cara último da fila que tá nervoso quando chegar a minha hora de pular. Puxa, agora o pessoal do NVP deve estar puto com a gente divagando sobre essas coisas. Mas... Os caras aguentam o Thiago Saquarema, as bolsas de insanidade, eles falam catolicismo o tempo inteiro, a gente não pode falar também, caralho? Tá certo, é verdade. Mas é um programa do Hernani, cara. Falem sobre crime, mano. Fala sobre crime, Caverna, pelo amor de Deus, Caverna, pá. Tá fazendo um ateu falar de Deus, cara. Mas tá bom. Acho que a gente já divagou o suficiente. O que você acha da gente encerrar por hoje? É isso aí, meu irmão. Acho que é isso aí mesmo. A questão tem um pessoal aí que paga muito bem, né? E é curioso pro pessoal também ver o que eles valem pra eles.
Esse é o importante, essa é a reflexão importante do episódio. É verdade. E vocês veem que o Goi não tem o seu valor muito baixo. É. Né? O Goi Goi não tá vale pior, nada pra tá ele. pior que os gentios, né, cara? Mas é isso, meu irmão. É isso aí, ouvintes. Um grande abraço, tudo de bom. Isso aí, meu irmão. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima. Valeu! Valeu! Na boca do crime.